A Patrulha Ambiental aqui em Caxias do Sul já salvou milhares de animais, já denunciou vários crimes contra a natureza. E uma pessoa que se dedicou de coração a essa causa é o Tenente Aécio, que esteve 14 anos à frente da Patram. E é com ele que o Amigo Bicho vai conversar para saber um pouquinho sobre a vida dele, as experiências e com muitas histórias para contar. Olá, aqui é a Natasha para mais um programa Bicho, um dia friozinho de hoje, mas nós vamos falar sobre a história de vida de uma pessoa muito legal que se dedicou aos animais, à natureza, e nós vamos conversar então hoje com o Tenente Aécio. É um prazer te ter aqui, e eu vou começar com uma pergunta que me traz curiosidade. Desde pequeno tu gosta de animais? Bem, Natasha, é uma satisfação conversar com vocês. É um privilégio, inclusive, participar desse programa. Já ouvi falar muito bem e, inclusive, tive a oportunidade de assistir alguns episódios. Bem interessante. Vocês estão de parabéns. A minha vida dentro da Brigada Militar, é claro que ela tem assim um retrospecto favorável. Eu sou oriundo do interior, né? E, como tal, eu convivi muito no meio dessa natureza, no meio rural, né? E, enfim, eu tive uma certa familiarização desde pequeno com o meio ambiente. E quando se fala em meio ambiente, eu quero me reportar especificamente à questão da flora e da fauna. E esse é um resquício de criança. Como toda criança, eu tive uma vida assim bastante regrada nesse sentido, curti bastante a minha infância, apreciei muito os animais, e isso aí está dentro de cada um de nós. Acho que cada um de nós, né, ele traz no seu interior essas lembranças que são muito positivas para o nosso crescimento. A gente aprende muito com os animais, inclusive. Mas tu não começaste na Patram, né? Tu começou na Brigada Militar. E como é que tu chegou até os animais? Bem, assim, então, eu entrei na Brigada Militar em 1982 e me formei soldado, fui conquistando os meus postos, as minhas graduações, enfim, dentro da nossa corporação. E, para minha surpresa, em 1992 para 93, a Brigada Militar ela instituiu, então, a nível de Estado, o policiamento ambiental. E naquela oportunidade foram criadas várias patrulhas ambientais, e essas patrulhas ambientais elas foram incorporadas dentro de cada batalhão. E aqui em Caxias eu tive esse privilégio de ser um dos pioneiros, né, nessa atividade, e quando surgiu realmente eu abracei assim com bastante vontade, com bastante satisfação. E no início foi muito complicado porque nós éramos militares, né, e até hoje ainda vestimos, no caso, uma farda e estávamos até aquele momento preparados para combater a criminalidade aí fora. Uhum. Era combater um outro tipo de crime praticado pelas pessoas, né? E depois, de repente, assim, ó, a gente se viu aquele militar fardado trabalhando com o meio natural, com o meio ambiente. Até muita gente dizia, lá vai os policiais que cuidam das florzinhas, que cuidam dos animaizinhos. Então, assim, ó, algum tipo de discriminação, mas é uma discriminação até que foi bastante saudável nesse sentido, porque os companheiros da Brigada Militar, todos eles entenderam perfeitamente a nossa posição. E hoje a Brigada Militar ela conquistou esse espaço a nível de Estado, a nível de país, inclusive hoje é uma referência a nível de país, né, o policiamento ambiental que a Brigada Militar desenvolve. Que bacana! E assim, são 14 anos de dedicação na Patram, não é isso? Exatamente, são 14 anos que eu estou... encerrei agora recentemente a minha carreira, né, fui para a reserva remunerada, e então nesses 14 anos... eu estive à frente aqui do pelotão em Caxias do Sul e parte da região serrana. Nesses 14 anos, com certeza, tu deve ter visto muitas coisas, presenciado muitas coisas tristes, acredito que muitas vitórias. Tem alguma assim que tu lembras, assim, que te chocou da maldade do ser humano, do descaso do ser humano, assim, para dividir com a gente? Olha, uma das situações que choca bastante e que preocupa até hoje ainda é a questão do tráfico de animais. A nossa região aqui ela tem uma característica, né, peculiar, que parece-me que isso aí já vem de alguns longos anos, né, de gerações inclusive, que é a prática da caça.
Nós tínhamos uma mentalidade assim bastante erradicada e se firmou aqui por causa talvez da colonização italiana, não sei, mas é uma situação assim que preocupava bastante, preocupa ainda, inclusive nos dias de hoje. Felizmente nós conseguimos, né, através de uma conscientização da educação ambiental, mudar um pouco essa mentalidade. Mas infelizmente ainda persiste, né, e eu acho que somente através da continuidade desse trabalho de educação ambiental, dessa conscientização, é que nós vamos barrar esse tipo de atos, né? A questão do tráfico de animais é uma outra situação que preocupa, porque vários animais que são trazidos de outras regiões, né, fora do estado, muitos poucos sobrevivem, e são situações assim bastante desagradáveis, né? E, enfim, são várias histórias, né? Tem histórias sobre a questão dos maus tratos dos animais domésticos, pessoas que adquirem um animal e com o tempo acaba não tendo aquele prazo disponível para cuidar desse animal, e enfim, aí são animais hoje que você abordava em algumas situações mutilados, animais doentes, né? Enfim, são situações assim que choca realmente, porque são animais que nós conhecemos como animais irracionais. Eu não sei quem que é o mais irracional nessa história toda, entende? E eles não podem pedir socorro. É isso que eu escolhi, o motivo de eu escolher a proteger os animais é que eles não podem pedir socorro. Mas tu lembra, tenente, de alguma história em especial assim que te deixou bem triste? Uma das situações que chocou bastante, nós fomos atender uma invasão de terra, e nessa invasão de terra aí nós depois de termos identificado as pessoas que ocuparam aquela área, elas foram retiradas. E como um sinal de desagrado, surgiu, após a retirada dessas pessoas, em um dos casebres que estavam ali montado, um cachorro. Era um labrador, um preto, um muito bonito animal, enforcado com um fio de arame, né? Aquela situação ali chamou bastante a atenção de todos os policiais que estavam naquele momento, porque o animal não tem nada a ver com aquela situação. Nada, absolutamente nada. E uma última pergunta, que até é um assunto meio polêmico, mas eu gostaria de perguntar para ti. Sobre o IBAMA perder o escritório aqui em Caxias do Sul, a tua opinião vai prejudicar o trabalho de proteção dos animais, do meio ambiente? Sem dúvida nenhuma. O IBAMA é uma instituição a mais antiga que nós temos no Brasil. Ela é uma instituição assim que nossa, a nível de Caxias e região, ela é extremamente assim, importante que se permaneça. Desempenha um papel muito importante junto aos outros órgãos, junto à própria policiamento ambiental, junto a outros segmentos, né, da nossa comunidade. Vai fazer falta, sem dúvida nenhuma. Eu espero que isso não aconteça e que os nossos representantes legais estejam se movimentando para que isso não venha ocorrer. A sociedade vai perder muito com isso. O que os animais te ensinaram? Eles te ensinaram alguma coisa? Acredito que sim. Muitas coisas, claro, né? Principalmente assim, olha, saber que nós somos apenas uma passagem por aqui, entende? Ninguém é mais do que ninguém. O animal por si só, ele fala muito com o seu olhar, com o seu gesto. Eu penso, cada vez que eu chego em casa, eu tenho 3 cachorros e não tem um horário que eu não chego em casa que eles não venham me receber, e inclusive eu fico pensando o que será que eles estariam pensando naquele momento só com o olhar, né? Porque eles falam com os olhares. Então a gente aprende muitas coisas, né, com os animais. Aprender a respeitar as pessoas. Você respeita um animal, por que não você vai respeitar o seu semelhante? Então, enfim, eu acho que os animais nos ensinam bastante nesse sentido de querer bem o seu próximo. Muito obrigada, eu adorei, eu tenho certeza que vocês gostaram. Tá aí o exemplo de um homem que dedicou a sua vida, né, o seu trabalho pela causa ambiental, pelos animais. Quem sabe mais pessoas, né, comecem a ajudar, a fazer a sua parte, denunciar. Eu vejo vocês então quinta que vem no Amigo Bicho. Até lá!